Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora ou em qualquer altura em podcast, no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de segurança social, ou seja, de reformas, antecipadas ou não, de taxa social única, de sustentabilidade, de fiscalidade ou da importância da imigração para o futuro de todos nós. E o nosso convidado tem muito para lhe dizer ao longo da próxima hora sobre o que poderá ser a sua reforma, ou seja, o seu futuro. Licenciado em Economia pelo ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, há mais ou menos 20 anos foi responsável pela produção de projeções da sustentabilidade do sistema de pensões, conhece por isso bem o modelo que ainda hoje é aplicado nas projeções que acompanham a proposta de lei do Orçamento de Estado. É um dos responsáveis pelo Livro Verde da Segurança Social, recentemente concluído e entregue ao Governo. Foi assessor de 2 secretários de Estado desta área e esteve envolvido na criação do Complemento Solidário para Idosos. Entre 2017 e 2023, foi diretor do Centro Nacional de Pensões. Ao longo dos seus 51 anos de vida, também desenvolveu trabalho académico na área da simulação, ou melhor, microsimulação de políticas públicas com enfoque nos temas da pobreza e das desigualdades. Linguagem nem sempre fácil esta na área da segurança social. Vítor Junqueira é o convidado de hoje do Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, agradeço desde já ter aceitado o nosso convite e começamos pela atualidade. Iniciou funções no final de janeiro um novo grupo de trabalho que vai analisar a sustentabilidade da segurança social e propor medidas para a reforma do sistema. O Executivo está a adiar a tomada de medidas. Não foi justamente este o trabalho que a Comissão do Livro Verde entregou já a este Governo? Bom, antes de mais, queria agradecer o convite que me foi dirigido e mais do que a direção desse convite a mim, queria agradecer o facto de trazerem aqui este tema à antena, porque eu acho que é sempre um tema que é pouco falado, que é complexo e reconheço a complexidade do tema, mas que importa trazer com mais frequência para que a população em geral também tenha uma percepção maior dos temas dos diversas ramificações que este tema tem e da complexidade que este tema tem e que no fundo são questões que têm muita importância para a vida das pessoas, para o futuro das pessoas e em concreto no caso das pensões são decisões muito importantes que as pessoas têm que tomar e que têm uma grande relevância no final das suas vidas. A importância do tema é inquestionável. São decisões que têm que tomar agora enquanto Sim. estão a trabalhar ou quando vão iniciar a sua vida de Precisamente. trabalho e, portanto, é muito importante que haja este conhecimento difundido na sociedade. Sobre a pergunta que me colocou, bem, enfim, não consigo falar muito acerca das intenções ou do que possa estar por trás das intenções deste governo em criar um novo grupo. Eu fiz parte, como disseram na introdução, da comissão que trabalhou no Livro Verde que foi publicado há pouco tempo e cujas notas técnicas também foram publicadas agora muito recentemente. Procurámos nesse trabalho fazer um diagnóstico, sobretudo fazer um diagnóstico da forma como se encontra o sistema de segurança social previdencial, isto é, aquele que envolve contribuições, descontos por parte dos trabalhadores e que lhes confere o direito a um subsídio de desemprego, um subsídio de doença, uma pensão no futuro e procurarmos, sobretudo, fazer o diagnóstico de como é que está este sistema de pensões, se tem condições para ser sustentável no futuro, sustentável tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista social, isto é, de conseguir providenciar às pessoas pensões que de facto permitam-lhe substituir o rendimento de trabalho que deixam de ter e elaboramos um conjunto de recomendações que eu não vejo que sejam talvez o mais importante do Livro Verde. Continuo a achar que, e não falando aqui ao longo desta nossa conversa, nunca vou falar aqui em nome da Comissão, vou falar em nome próprio. Para mim, o importante do Livro Verde foi este diagnóstico que fez e
não descuro a importância das recomendações, mas acho que a importância está sobretudo no diagnóstico que é feito. E A sequência deste grupo criado agora por este governo tem questões ali, tem um caderno de encargos mais concreto, mas, enfim, fica a aguardar pelo que serão as conclusões. Quer dizer, há temas que eu desde já fico com alguma preocupação, mas devo aguardar tais como que sejam apresentados os trabalhos. Tais como a questão da Caixa Geral de Apresentações e das contas da Caixa Geral de Apresentações, da forma como estão a ser trazidas, ou pelo menos da forma como estão a ser discutidas atualmente na praça pública. Eu acho que por desconhecimento, na maior parte das vezes, por alguma outra intenção que não consigo aqui descortinar, há uma tendência para misturar o sistema previdencial da Segurança Social com o regime de proteção social convergente, isto é, o com Regime Geral a da Caixa, Segurança Social. com a Caixa Geral de Apresentações, que foi uma caixa criada para servir os funcionários públicos, e que tem regras, tem pressupostos, tem um histórico completamente diferente, e levanta-me aqui alguma preocupação que se possa querer estar a colocar, enfim, sendo aqui um pouco mais prosaico, colocar tudo no mesmo saco. A discussão, eu tenho visto que a discussão está muito polarizada em torno deste tema. Há quem ache que não deve haver qualquer mistura entre as duas coisas, há quem ache que a mistura deve ser completa. Qual é a sua A minha opinião? opinião aqui é que eu, enquanto economista e enquanto estudioso deste tema das pensões, entendo que as pensões e o futuro da sustentabilidade ou o futuro do financiamento de um regime como o da CGA, que se encontra fechado, isto é, não aceita mais novos trabalhadores a contribuírem, deve ser uma preocupação e deve ser estudado. E, ao fim de contas, estamos aqui a tentar perceber como é que uma sociedade, como é que uma economia gera recursos que possam sustentar uma camada da população que já não gera rendimento, já não trabalha, e como é que podemos, enquanto sociedade, enquanto economia, gerar recursos para suportar essa população que está, como sabemos, cada vez em maior número, em maior proporção nessa sociedade. E, portanto, as duas coisas devem ser vistas com lentes quase idênticas ou idênticas, porque, no fundo, o problema de base é o mesmo, quer dizer, é o envelhecimento da sociedade. Mas este problema da Caixa Geral de Apresentações, corrija-me se estiver enganada, mas já se previa desde o início. Exatamente. Desde Isto foi uma fatura que o próprio Estado assumiu como dele. e desde há muito mais tempo, que o sistema até a Caixa dos funcionários públicos é muito mais antiga até do que o sistema de segurança social uno como o conhecemos hoje. E se hoje ambos os regimes têm semelhanças, muito por força da convergência que veio a haver desde 93 e que foi muito reforçada em 2005, 2006, a verdade é que temos um histórico diferente que faz diferenciar estes regimes. O regime de segurança social, em que os trabalhadores do privado e os novos trabalhadores da administração pública desde 2006 contribuem, para o qual os novos trabalhadores da administração pública que ingressaram desde 2006 contribuem, é um sistema contributivo em que qualquer um de nós que está aqui a esta mesa, quando recebe o seu salário ao final do mês, há uma parte que vai para a Segurança Social, que serve para pagar os encargos que a Segurança Social tem, com subsídios de desemprego, com subsídios de doença, com pensões dos que estão neste momento a recebê-las.
E, portanto, é dessa forma que é gerido o sistema. Nós, enquanto trabalhadores, pagamos as responsabilidades do sistema para aqueles que não podem trabalhar. O que não acontece O caso da CGA hoje tem contornos Algumas. semelhantes. Os trabalhadores também fazem descontos. As suas entidades empregadoras, no fundo é o Estado, também faz a sua parte de descontos, mas nem sempre foi assim. Só desde há 20 anos é que começou a haver aqui uma convergência nesse sentido. Portanto, o sistema nunca sobreviveu historicamente em função de contribuições dos seus trabalhadores. Era, no fundo, um sistema em que o patrão, neste caso o Estado, assumia que pagaria as pensões aos seus trabalhadores. É como se estivéssemos, estando aqui na Rádio Renascença, houvesse uma decisão de, ninguém desconta os para a trabalhadores Segurança não Social descontam para a normal, Segurança Social, e a se isso fosse empresa trata possível, das vossas reformas, não e é? é a empresa que assegura as vossas reformas. É uma espécie de salário em espécie, digamos assim. Portanto, e voltando ao que eu estava a dizer há pouco, se eu acho que o tema das pensões dos funcionários públicos e dos funcionários do setor privado deve ser visto com a mesma preocupação, e até outros temas, como o tema da saúde, que não, raramente falamos, quando falamos em envelhecimento da população, crise demográfica, etc., vêm sempre as pensões ao debate. Mas há uma fatia grossa na área Mas da saúde. o não é? envelhecimento de uma população traz desafios que vão muito além das pensões. Vão às questões da saúde, vão às questões dos cuidados continuados, às questões da dependência dos idosos, vão até a questões sociais mais Da importantes, habitação desses diria, idosos, da forma como eles... da própria capacidade de uma sociedade ser inovadora. Quer dizer, Não eu, quero quebrar o seu raciocínio, mas voltando à Caixa Geral de Apresentações para fechar este tema, concorda então com os receios que foram levantados recentemente por dois antigos ministros, Bagão Félix e Vieira da Silva, que alertaram para a possibilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social ser usado para pagar o déficit da Caixa Geral de Apresentações? Eu estava presente precisamente nesse evento público, presumo que seja o que esteja a É citar, o exatamente evento esse. do Colabor, e sim, concordo plenamente com aquilo que ambos os antigos ministros disseram. Há aqui receio de que, ao misturarmos estes dois temas, possamos querer encontrar aqui soluções idênticas, com mecanismos idênticos, sendo que, por exemplo, neste caso do FEFS, do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, este fundo foi criado para acorrer a deficiências do sistema previdencial e tem vindo a ser financiado, sobretudo, por contribuições daqueles que se encontram afetos ao regime Geral, ao digamos regime assim. geral de segurança social, ao sistema previdencial de segurança social. Portanto, eu vejo com algum receio também que possa haver a ideia, espero que não faria sentido nenhum, estar a ir fazer uso deste fundo para cobrir responsabilidades futuras que são do Estado, no Então, deixe-me pagamento das pensões. perguntar-lhe ao contrário, para também quem nos ouve e que obviamente é quase tão leigo quanto eu nesta matéria, perceba melhor. Este grupo de trabalho, de qualquer forma, duas questões. Vai analisar o regime da Caixa Geral de Apresentações em conjunto com o regime geral de Segurança Social. Isto faz sentido? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como é que se faz esta integração progressiva mantendo os direitos a que as pessoas que estão na Caixa Geral, na CGA, têm direito? Passo a expressão. Primeira pergunta, como eu dizia há pouco, faz sentido olhar para os dois temas e podemos olhar para eles de forma integrada, e acho que faz todo sentido, pelo menos, traçar o diagnóstico de forma integrada. A própria Comissão Europeia, em exercícios trianuais que tem, do Aging Working Group, um grupo para tratar das questões do envelhecimento,
trata dos dois temas de uma forma conjunta. Procura-se ali perceber como é que a economia conseguirá suportar as pensões dos futuros pensionistas, sejam eles pensionistas do regime geral de segurança social, sejam eles pensionistas do regime da CGA, dos funcionários públicos. Assim como, no mesmo exercício, a Comissão Europeia também junta ao tema da saúde, das despesas com saúde, das despesas com os cuidados continuados, etc. E sim, isso faz sentido. Estudar a forma como a economia poderá gerir recursos para suportar estas despesas futuras, isso faz sentido. Encontrar aqui soluções idênticas para coisas que são diferentes é que eu julgo que não. E nesse caso, qual seria o caminho de todos aqueles que ainda estão na CGA, na Caixa Geral de Apresentações? O caminho continua a ser aquele que foi traçado em termos de convergência. Foi feito um grande esforço de convergência, pelo menos até 2006. As regras no acesso às pensões, no cálculo das pensões, são muito semelhantes. Há ali pequenas diferenças que têm a ver com questões históricas associadas à CGA e que torna difícil que sejam exatamente iguais àquelas da Segurança Social, mas enfim, se não houver nenhuma alteração, os atuais inscritos na CGA continuam a sua relação com a CGA, serão pensionistas da CGA no futuro, aqueles que vieram a ingressar na administração pública, como é o meu caso. Depois de 2006, estão inscritos na Segurança Social e receberão no futuro uma pensão da Segurança Social, ou se tiverem algum problema, uma situação de desemprego, que é menos frequente na administração pública, claro, mas uma situação de doença, uma situação de parentalidade em que importa pagar o tempo que o pai ou a mãe estão em casa a cuidar do seu novo filho. É ressarcido pelo sistema de segurança social. Portanto, da mesma forma como aqueles que ainda se encontram na CGA também continuam a ter os seus rendimentos garantidos pelo Estado, pela CGA. Não pelo Fundo de Estabilização, mas pelo Estado. Exatamente. Já falámos aqui da sustentabilidade. A Ministra também já disse que não será feita nesta legislatura nenhuma alteração estratégica no sistema de pensões, que isso não está no programa do Governo. E a minha pergunta é se podemos continuar a adiar soluções nesta área. Em primeiro lugar, precisamos de perceber se existe a necessidade de tomarmos soluções. E daí eu ter também reconhecido como importante o trabalho da Comissão do Livro Verde no traçar do diagnóstico atual do sistema. Aquilo que as projeções nos revelam agora é que podemos ter algum otimismo, embora eu tenha sempre muito pé atrás quando digo estas coisas, porque se tem que verificar um conjunto de condições para que as previsões que temos se verifiquem. Muitas das vezes as pessoas têm uma percepção errada do que são estas projeções e, por exemplo, as projeções que acompanham as propostas da Lei do Orçamento de Estado. As projeções são feitas com base naquilo que sabemos agora, que conseguimos antecipar agora e que permitem tirar o pulso à saúde do sistema para, com aquilo que sabemos agora, enfrentar o futuro. É como... Procurando aqui um exemplo para que as pessoas compreendam, vamos fazer uma viagem de carro longa, procuramos assegurar que, em primeiro lugar, tenhamos gasolina no depósito, assegurar que tenhamos os pneus cheios, assegurar que não haja problema com os cintos de segurança, enfim, toda uma série de coisas. Mas nada nos impede que, por exemplo, aconteça uma situação, um engarrafamento que nos faça perder horas e horas na estrada e que consuma gasolina mais do que aquilo que esperávamos à partida. Não sabemos à partida se não vai acontecer um infortúnio qualquer que nos impede de chegar ao final do percurso que tínhamos previsto ao início. E, portanto,
tudo isto são imponderáveis que as projeções não podem dar resposta, mas sabemos, e voltando ao exemplo, que saímos de casa com o carro preparado para chegar ao final. Mas E é isso que nós sabemos neste momento. Sabemos que temos o carro preparado para chegar ao final. Se as condicionantes se alteram, enfim, teremos que nos adaptar e que teremos que ter o sistema pronto a adaptar-se a isso. E ele até agora, com as alterações que foram feitas, e foram feitas alterações importantes nas reformas de 2002 e de 2007, o sistema foi dotado de mecanismos que têm vindo a torná-lo resiliente a estas mudanças, mesmo quando tivemos crises como a crise financeira ou como a pandemia. E estamos hoje a atravessar um dos melhores momentos de sempre no sistema de segurança social. Ainda assim, está instalada a ideia de que os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores mais novos, já não terão reformas. O Livro Verde é mais otimista, como acabou de dizer, mas é incontornável que as reformas futuras serão mais baixas. Verdade. Não digo isto de uma forma geral, quer dizer, em média, sim, terão tendência a ser mais baixas, porque com as reformas foram as duas, de 2002 e depois principalmente em 2007, mudou-se o paradigma de cálculo de uma pensão. Antigamente, pelo menos de 93 até 2002, a pensão era calculada com base nos melhores 10 anos dos últimos 15 de trabalho. Ora, normalmente, isto não acontece sempre, mas normalmente as pessoas têm remunerações mais altas no final. Portanto, isto produzia pensões que, comparadas com aquelas que vêm agora a ser produzidas, eram mais generosas. Porquê? Porque com estas reformas, e especialmente desde 2007, o cálculo tem vindo a contar cada vez mais com a carreira completa, ou pelo menos com os melhores 40 anos da carreira. E, portanto, há aqui uma tendência para fazer baixar o valor dessa remuneração média que é tida em conta. Mas, atenção, eu nos cálculos que fiz para o Livro Verde, precisamente, estimo que a diferença destes dois salários médios, os melhores 10 dos últimos 15 e a carreira completa, 40 há aqui anos. uma redução de 20%. Mas não podemos esquecer que com a reforma também foram introduzidos ou foram alterados outros mecanismos que assistem ao cálculo de uma pensão que permitem, de certa forma, compensar esta perda. Mas até que ponto é que é compensada, digamos assim? Em média, digo-lhe que haverá sempre uma redução por comparação com aquilo que era o modelo mais generoso até 2002, 2007. Mas também não é aquilo que já tenho visto ser veiculado no debate público, inclusive no Parlamento, de que vamos ter aqui uma quebra brutal, que não há outra palavra para a dimensão daquela quebra, que se baseia em dados que eu só posso dizer que estão errados. Quer dizer, este alarmismo todo que se gerou com a queda das taxas de substituição. Já agora, as taxas de substituição, o que é uma taxa de substituição? Para as pessoas compreenderem, é aquilo que que o valor da primeira pensão representa face ao último salário. Uma pessoa que recebia 1.000 euros de salário, reforma-se, passa a receber uma pensão de 800. Então temos aqui uma taxa de substituição para essa pessoa de 80%. E, portanto,
E houve dados a circular, produzidos no âmbito dos estudos da Comissão Europeia em torno destes temas, de que as pensões as taxas de substituição em 2045, 2050 seriam de 30 e tal por cento. Ora, O que daria então a tal diferença brutal. isto era uma diferença brutal, mas não se compreende estes resultados por duas ou três ordens de razão. A primeira das quais, de uma forma muito pragmática, porque este estudo da Comissão Europeia apresenta para 2045, salvo erro, ou para 2040, uma taxa de substituição média na ordem dos 90%. E depois, em 2050, ou em 2045, agora estamos a falhar aqui qual é que é a transição, mas apenas em 5 anos a quebra é para 38% ou 39%. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A segunda ordem de razões é o nosso sistema, a nossa fórmula de cálculo das pensões é, ao nível europeu, uma das mais generosas. Para quem tenha uma carreira completa, para quem tenha 40 anos de descontos, pode esperar chegar à reforma com uma taxa de substituição na ordem dos 90%. Portanto, recebendo apenas na reforma menos 10% do que o último salário que tinha. Exatamente. E estamos a falar em termos brutos. Porque se formos às taxas de substituição líquidas, vou introduzir aqui mais um tema técnico, que é quando comparamos a pensão líquida, aquilo que as pessoas recebem, com aquilo que era o salário líquido, esta taxa de substituição ainda é maior. Porque as pessoas, quando recebiam o salário, descontavam para a Segurança Social. Tinham ali pelo menos menos 11% no seu salário. Quando passam a receber a pensão, essa contribuição desaparece, já não contribuem. Portanto, o único efeito que está ali é do IRS. Portanto, em termos líquidos, a taxa de substituição pode chegar até mesmo aos 100% para quem tenha uma carreira completa. Claro, depois há fatores, mas isso acontece em qualquer sistema de pensões e sinceramente, não há aqui outra forma de resolver. Há fatores que conduzem a taxas de substituição mais baixas ao nível individual. Não estou a dizer ao nível geral, em termos médios. Estou a dizer ao nível individual. Claro que se uma pessoa tem apenas 20 anos de descontos, não é expectável que tenha uma taxa de substituição elevada. Vai ser reduzida. Se uma pessoa... Salários baixos... Salários baixos também vão conduzir, naturalmente, a uma pensão baixa. Mas, mesmo assim, a quebra nunca será de 30%, como os dados que depois vieram a trazer ruído à discussão pública. Como é que explica esse ruído? É deliberado? É intencional? É jogo político? Como é que se explica esse ruído? Eu acho que sempre houve aqui uma tendência para, para polarizar o debate em torno destes temas. Por um lado, temos o alarmismo. Alarmismo completo. O sistema não vai pagar pensões. As gerações futuras não vão ter pensões. Era essa a pergunta da Sandra, aliás, não é? Os mais novos não vão ter pensões? Isso, enfim, não me posso pronunciar aqui o que é que está na base desse alarmismo, se são intenções de privatizar o sistema, de alterar por completo o sistema, enfim, não sei. Do outro lado, temos quem acredite que não, o sistema é completamente robusto, o sistema é preciso que os salários aumentem, e tem razão, para assegurar que que as contribuições no futuro possam pagar as pensões do futuro, etc. Mas entre este alarmismo e às vezes um idealismo exagerado,
vai aqui uma distância muito grande e eu acho que importa as pessoas conhecerem melhor o tema, aprofundarem o conhecimento sobre todas, todas as dinâmicas que envolvem esta questão das pensões e da evolução do sistema de pensões, para não se situarem nem num nem no outro extremo e perceberem que a verdade haverá de estar algures pelo meio. E pelo menos tem sido essa a postura que eu tenho tido ao longo destes últimos anos, não embarcar em alarmismos que não são úteis de todo ao sistema, porque eu costumo dizer que um dos principais ativos do sistema de pensões e do sistema de segurança social em geral é a confiança que as pessoas têm no sistema. Porque isto é um sistema, isto não é um sistema do Estado, ou melhor, pensando no Estado como uma pessoa coletiva a que todos pertencemos, sim, é um sistema, mas o sistema de pensões é um sistema nosso. E devemos ter a preocupação de ele ser robusto, estar preparado para enfrentar o futuro. Ah, A propósito disso, um dos objetivos do governo é incentivar a permanência na vida ativa. O Livro Verde já propõe o fim do acesso à reforma aos 57 anos para os desempregados, mesmo com penalizações. Esta foi uma medida recebida com críticas. Há outras formas de travar a reforma antecipada, como aumentar as penalizações, por exemplo? enfim, a questão das reformas antecipadas é complexa porque tem muitas nuances. Para já temos diferentes formas de acesso à reforma antecipada e importa distingui-las antes de avançar para afirmações como devemos acabar com a reforma antecipada, devemos penalizar mais ou não. Uma das modalidades a modalidade mais frequente é a antecipação por flexibilização. Quer isto dizer que se dá, como que se dá a hipótese às pessoas de decidirem internalizar em si o custo de estarem a reformar mais cedo. Internalizarem o custo do envelhecimento da população. Ou seja, damos a possibilidade, damos enquanto sistema, não estou a falar em nome coletivo de alguém, mas damos a possibilidade de alguém se reformar a partir dos 60 anos e ter uma penalização que é calculada em função da distância que se encontra à idade da reforma e no fundo estamos a dizer-lhe, ok, podes deixar o mercado de trabalho, podes reformar-te e só que passas a ganhar menos. E agora é uma escolha. Uh, e, e há quem escolha, porque há quem prefira abandonar o mercado de trabalho, porque já tem 60, 61, 62, 63, Tem outros já projetos de está, vida? Sim. já tem outras preocupações, quer estar com os netos, enfim, já chega de uma vida de trabalho e pondera, e se calhar a redução que tem na pensão é pode ser ainda significativa, mas a pensão com que fica é suficiente para suportar nos 20, 30 anos que se espera que a pessoa viva em média. E, portanto, isso é uma decisão da pessoa. Ou reforma-se ou não. Ou espera até à idade da reforma. Outro sistema importante, outro regime importante de antecipação é o dos desempregados de longa duração, em que aí sim já não estamos tanto perante uma escolha, estamos perante uma opção forçada, que a pessoa se vê desempregada, com aquela idade já se torna mais difícil de encontrar emprego, então o sistema proporciona-lhe a possibilidade de sair com ou sem penalização, aqui conforme depois também as diferentes modalidades que existem, de sair. Aquilo que é proposto no Livro Verde é que esta modalidade dos 57 anos seja repensada e eventualmente
extinguida, porque Já não faz sentido? já não fará tanto sentido nos dias que correm, com a evolução do mercado de trabalho e com a falta de mão de obra que existe. E com a esperança média de vida e com, enfim... Enfim, hoje valoriza-se muito o conhecimento, e pessoas com estas idades também têm um conhecimento adquirido ao longo de uma vida de trabalho que é também reconhecido pelo mercado de trabalho, e as pessoas... portanto, mais do que ter aqui um sistema que muitas das vezes, e isso às vezes não é fácil, ou até é impossível de controlar, de termos um sistema que favorece a saída das pessoas, em que sabemos que há combinações entre empregador e empregado para... Vou-te colocar no desemprego, porque depois vais para a reforma e a pessoa, se calhar até mal informada, adere à proposta, e portanto acaba por tornar-se muitas das vezes um veículo de saída das pessoas do mercado de trabalho, não tanto por uma situação forçada de desemprego, mas por uma opção. E para ser opção, o que o sistema diz é que é a partir dos 60 anos, pelo tal regime de flexibilização. Um outro autor do Livro Verde, o economista Armindo Silva, dizia, aliás, isso, que as reformas antes dos 60 têm servido muitas vezes para financiar as rescisões amigáveis nas empresas. É essa a opinião que estava agora a dar? É uma opinião, certo. Não é aqui não é uma conclusão que tiremos a partir de dados, porque não conseguimos ter essa informação. Mas concorda? Mas concordo sim, porque vamos sabendo sempre de casos, quanto mais não seja de casos que não são próximos, de familiares ou de amigos, em que sabemos que essa opção ocorreu, e portanto isso acontece. Já agora, faria sentido que a idade da reforma antecipada avançasse um bocadinho como a idade da reforma normal em função da esperança média de vida? Ou isso já acontece de alguma maneira? Foi aplicado, além destes dois regimes grandes de antecipação da reforma, existem, por exemplo, outros regimes muito específicos para pescadores, para bombeiros, para trabalhadores nas minas, nas pedreiras, para controladores de tráfego aéreo, pilotos de aviação, etc. E a maior parte destes pequenos regimes de antecipação já tem essa... indexação, digamos assim? Indexação da idade mínima de saída à esperança média de vida. Portanto, à medida que a idade normal de reforma avança, também essa idade mínima de antecipação avança. E eu acho que sim, que também os regimes o regime de antecipação por flexibilização e o regime de antecipação para desempregados de longa duração também deviam ter isso em conta, e também fazer avançar as idades mínimas, porque no fundo o que é que está aqui em causa? O avanço na longevidade, na esperança de vida, tem trazido aqui também uma transformação na vida das pessoas. Não é uma coisa absolutamente direta, porque sabemos que em muitos dos casos o aumento do número de anos que se vive não significa que se viva anos em qualidade. Exato. Mas em muitas situações o que acontece é que as pessoas que morriam a determinada idade, por acidentes, por doenças, seja o que for, morrem, vêm a morrer mais tarde. E, portanto, isto está a fazer aumentar a esperança de vida. Isso é bom, é positivo, muito positivo, quer dizer, é um avanço da saúde, das condições de segurança, etc. E isso também leva a transformações no próprio mercado de trabalho e na vida das pessoas. Nós, se nos compararmos, temos idades aqui muito semelhantes aqui à volta desta mesa, se olharmos para gerações anteriores, podemos facilmente fazer a comparação. Começavam a trabalhar mais cedo, casavam mais cedo, tinham filhos mais cedo. Era natural também reformassem mais cedo, porque também iriam viver menos tempo.
nós e aqueles e as futuras e as gerações que se seguirão a nós, quer dizer, eu vejo pelos meus filhos, quer dizer, também entram mais tarde no mercado de trabalho, casar também, acho que vai ser cada vez mais tarde, terem filhos Saem ainda de casa dos pais pior, mais tarde. saem, e portanto há É aqui tudo mais todo tarde. um avanço na vida das pessoas que eu acho que também deve, um sistema de pensões deve ser dinâmico o suficiente para acompanhar estas mudanças na sociedade. E, Entramos agora na área da fiscalidade. O Livro Verde recomenda uma contribuição sobre o valor acrescentado líquido, o chamado VAL, e uma parte da receita das empresas iria substituir a chamada TSU. Quais são as vantagens e os riscos desta medida? Concorda com ela? bom, eu não sou a pessoa mais indicada no grupo de pessoas que fez parte desta comissão para falar deste tema. Confesso que não lhe dediquei a pesquisa suficiente, quer dizer, e nem tenho bagagem suficiente para poder me debruçar muito sobre ele. O que sei é que o peso dos salários na economia tem vindo a diminuir, muito por força das transformações que têm havido nas próprias economias, de uma maior automatização de processos, de uma maior digitalização de processos, e o fator capital tem vindo a ganhar peso na produção de riqueza. Essa é Aqui justamente no, uma das críticas dos empresários. aqui no fundo era uma forma também de, sim, que o sistema de pensões, o sistema de segurança social tem uma base profissional, portanto está muito dependente do fator de trabalho, era uma forma de podermos retirar um pouco da importância do trabalho no financiamento do sistema e haver aqui também a participação do capital no financiamento do sistema de pensões, de forma a garantir aqui um equilíbrio e para que não saísse aqui prejudicado o financiamento das pensões futuras. Mas enfim, como eu dizia, não sou a pessoa mais indicada para falar do tema. Tenho algumas dúvidas, tenho alguns receios do que é que isto possa implicar em termos de afastamento de determinadas áreas emergentes da economia, especialmente em matéria de inovação, que são empresas que, como sabemos, que são muito capital intensivas. E tenho aqui, enfim, alguns receios, mas Há, aliás, empresas que não descontarão, digamos, para a TSU, porque a lei, que não mudou desde 2011, neste momento nem sequer as abrange. Temos alguma noção do que é que se perde com isto, em termos, digamos, de... o sistema terá, com certeza. Eu sempre me dediquei mais ao lado da despesa de quem está a gastar os recursos da Segurança Social com as pensões, com as prestações, a parte da arrecadação de receitas. Confesso que sempre foi aqui parente pobre nos meus interesses. Mas isto acontece, ou seja, há uma série de empresas que hoje em dia, uma série de ramos, digamos assim, novas profissões incluídas, que no fundo escapam a uma lei que Claro, está datada. claro, porque enfim, há empresas que têm um número de trabalhadores muito reduzido e não deixam de ter Ter um uma grande volume de produção, um negócios e volume uma de grande negócios produção. bastante elevado. Há novas formas de trabalho a que o sistema de segurança social deve estar permanentemente atento e estar sempre um passo à frente para garantir que, pelo menos, as pessoas que estão nessas novas formas de trabalho, falo, por exemplo, das plataformas digitais, possam
não sair prejudicadas pelo facto de estarem nessas formas atípicas de trabalho e terem direitos, formarem direitos de segurança social como os restantes profissionais. Mas essa tem que ser uma preocupação constante das autoridades de segurança social. Sim. Uma das medidas deste governo, incluídas no Orçamento de Estado, foi a possibilidade das empresas pagarem o salário extra isento de contribuições, que foi contestada por muitos partidos por causa desta isenção das contribuições. O que é que pensa desta medida? Penso que em poucas palavras, representa uma fuga oficial, legalizada, às obrigações que empresas e trabalhadores devem ter no âmbito do financiamento da segurança social. Não é só uma fuga a essas responsabilidades, é também representa também um prejuízo para os trabalhadores, porque os trabalhadores, ao verem parte que por vezes pode ser bem significativa dos seus vencimentos anuais, ser isentada, depois também menos direitos formarão. Quando chegarem à altura de se reformarem, não terão a pensão provavelmente que teriam se aqueles rendimentos não tivessem sido isentados, e portanto vejo com muito receio medidas desta natureza que ajudam apenas São um mau princípio, diria? É um péssimo princípio. É um péssimo princípio. Já tivemos também aqui alguns entrevistados que destacaram o contributo dos imigrantes para a segurança social, tanto nas receitas como através da natalidade. Tem dados ou temos dados sobre o impacto a longo prazo? Se eles ficam ou não ficam no país? Quais são os encargos potenciais? Ou seja, que efeitos e que consequências é que, no fundo, os imigrantes que são absolutamente necessários, presumo que isso é unânime, terão? Bom, a questão da imigração é uma questão muito vasta. Daria para mais duas conversas. Exatamente. Aqui no que respeita à segurança social e às pensões em concreto, convém se calhar começar a história antes da imigração. Nós temos uma sociedade em que as mães e os pais, naturalmente, têm cada vez menos filhos. E isso já é uma coisa que sabemos há 40 anos. Lá vamos dar ao inferno demográfico, Há não é? mais de 40 anos que as mulheres mulheres têm menos filhos do que deveriam para assegurar o rejuvenescimento da sociedade. O que a imigração aqui nos veio trazer é precisamente esse, se não o rejuvenescimento, mas pelo menos o reforço da população em idade ativa, que é extremamente importante para assegurar a pensão daqueles que a pensão e outras prestações daqueles que não podem trabalhar. E nestes últimos anos, com estes saldos migratórios positivos, isto é, mais gente a entrar em Portugal do que a sair, que se verificam desde pelo menos 2017, temos tido sempre saldos migratórios positivos e por vezes com aumentos muito, muito significativos. Isto tem ajudado muito a contrariar esse envelhecimento e essa erosão da faixa demográfica de pessoas em idade ativa. Os próprios imigrantes, também temos esses dados, têm um índice de fertilidade maior, quer dizer, há mais crianças a nascer de mães não portuguesas do que mães portuguesas. E estes últimos anos, como eu dizia,
foram muito importantes aqui para o reforço e para os saltos importantes que houve no sistema de segurança social. Mas não são suficientes. Não compensam a perda demográfica, Não digamos chegam a assim. compensar, mas são muito importantes e já nos permitem, pelo menos, ter algum otimismo naquilo que será, naquilo que serão os próximos 30, 40 anos. Sabemos que vamos ter déficits, mas, por outro lado, temos um Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social que constitui uma almofada para que se use quando houver déficits, que com esses saldos negativos que teremos, em princípio, estaremos em condições de pelo menos 30, 40 anos de ter capacidade de pagar as pensões. Isto, voltando à questão vamos fazer uma viagem de carro, não sabemos o que é que nos acontece ao longo da viagem, mas sabemos que saímos de casa com tudo preparado para chegar ao destino. E, portanto, a imigração tem vindo a dar uma grande ajuda. Agora, se temos movimentos que vêm contrariar este fluxo migratório, e se temos esta percepção cada vez mais generalizada, mesmo ao nível do centro político, de que é preciso fechar portas, então voltamos à estaca zero e voltamos a ter o mesmo problema de envelhecimento como falávamos dele há 10, 15 anos. E aí a nossa viagem de carro vai ser se calhar já acidentada. não está tão garantida, já saímos de casa com algum receio maior de não termos um pneu inteiramente cheio, de poder acontecer alguma coisa. Já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas ainda lhe queria fazer uma pergunta. Recomendam alterações na fórmula de cálculo das pensões. O que eu lhe queria perguntar é se esta mudança do mecanismo é urgente. Não é na forma de cálculo, é na atualização, Na atualização, das exato. pensões. Não Obrigada. vejo que seja inteiramente urgente. Na altura em que trabalhámos o tema no âmbito da Comissão, parecia mais urgente porque estávamos a acabar de passar por alguns factos que, enfim, não querendo aqui ser muito técnico, mas este mecanismo de atualização depende do crescimento económico, por um lado, depende da inflação, por outro. E tivemos, por um lado, tivemos um crescimento económico bastante significativo que há um par de anos, mas que não era um verdadeiro crescimento económico. Era uma recuperação de uma quebra que tinha havido por circunstâncias da pandemia. E o que o mecanismo de atualização automática nos dizia era que quando houver um crescimento enorme e elevado, acima de 2% ou acima de 3%, não é propriamente elevado, mas acima destas fasquias, vamos aumentar mais as pensões. E então, e foi isso que aconteceu. Mas, enfim, do meu ponto de vista, o mecanismo de atualização das pensões deve garantir que, sim, há um aumento maior das pensões. Quando há um crescimento económico, temos que distribuir a riqueza também pelos nossos pensionistas. Mas, neste caso, era um crescimento económico a fingir. Camuflar, digamos assim. Porque era uma recuperação, aquilo que chamamos de recuperação em V, de uma queda abrupta que tinha havido com a pandemia. Isto era um dos motivos que faria, e continua a fazer sentido, alterar o mecanismo de atualização para que observemos mais anos para trás, façamos uma média alisada, aqui para usar um termo de economista, uma média maior. Atualmente o mecanismo observa 2 anos, olha para os 2 últimos anos de crescimento económico e aquilo o que eu propunha, não era propriamente sequer uma proposta da Comissão, era uma proposta minha, era que este horizonte temporal fosse dilatado para precisamente atenuar estas oscilações mais abruptas. Enfim, depois havia outra questão com a inflação, que é quando a inflação é negativa, as pensões não descem.
da maneira como o mecanismo foi criado em 2006, tal e qual como ficou na lei, elas desceriam quando houvesse uma inflação negativa. E quando isso aconteceu em 2010, o governo, na altura, suspendeu o mecanismo de atualização, que era para não fazermos descer o valor nominal das pensões. Depois foi corrigido, passando a dizer que quando houver uma inflação negativa não há atualização das pensões. E eu acho que ainda assim deve ser corrigido também porque, enfim, se há uma inflação negativa, se há uma deflação, e se não fazemos qualquer atualização das pensões, é como se estivéssemos a fazer. É como se estivéssemos a fazer uma atualização do valor real da pensão. A pensão ganha poder de compra. Eu acho que quando há inflação negativa, quando há deflação, quando os preços descem, então, se não podemos não podemos reduzir as pensões este ano, então, quando para o ano seguinte houver um aumento, incorporamos aquilo que devíamos ter reduzido este ano nesse aumento. Desconta-se no ano seguinte. Isso. Já agora, quando defendem planos profissionais de poupança para a reforma, isto é um incentivo de alguma forma a fundos e a mecanismos privados? Privados e públicos. No fundo, aqui é dar também uma flexibilidade às pessoas de, mais uma vez, na perspectiva de que as pensões possam vir a descer porque a fórmula de cálculo é um pouco mais penalizadora ou menos generosa do que era a outra. As pessoas possam querer ter um reforço nos seus rendimentos quando forem idosas e, no fundo, é dar-lhes aqui a possibilidade pela via, por opção individual ou até no âmbito da contratação coletiva, como era prática muito comum nas grandes empresas públicas, e ainda hoje acontece, de haver um plano de pensões próprio da empresa, para os trabalhadores daquela empresa. Deixe-me transportar para o seu plano meio pessoal. Se tivesse que dar um conselho sobre esta matéria aos seus filhos, o que é que lhes diria para eles terem cuidado ao longo dos próximos anos? Em primeiro lugar, para nunca entrarem em propostas que lhes fossem feitas de fuga ao sistema, de terem a preocupação de se estão a trabalhar, então façam porque esse ano conte para a vossa carreira. Que isso é importantíssimo. Um ano de carreira é importantíssimo no cálculo da pensão quando chegarem à reforma. Dentro do sistema público, naturalmente. Dentro do sistema público. Nunca aceitei ganhar ou declarar, que é cada vez mais difícil que aconteça, mas enfim, receberem e só declararem por parte do que recebem, porque isso, mais uma vez, também traz consequências graves no futuro. Muitas das pensões baixas que temos hoje são resultado disso, de pessoas que, por opção ou porque não tinham qualquer outra opção, foi-lhes assim que foi imposto, não tiveram capacidade de fazer os descontos que deviam ter feito, nos anos que deviam ter feito. Sobre os regimes de proteção complementar, eu acho que isso depende da forma como o sistema também for evoluindo e da saúde que o sistema for tendo. Eu, pessoalmente, não vejo, e aqui estou a falar em termos pessoais, não tanto no conselho que dou aos meus filhos, mas no conselho que dou a mim próprio, não vi a necessidade ainda de recorrer a mecanismos de proteção complementar. Mas se calhar não valorizo da mesma forma que outra pessoa da minha idade, na mesma circunstância que eu, pode ter em querer ter um pé de meia maior quando chegar à idade de reforma. O sistema pode não ser inteiramente transparente hoje, mas já vai fornecendo muitas pistas de como é que pode ser a nossa pensão no futuro. Temos um simulador. Na Segurança Social.
quer dizer, eu sei fazer as contas, eu posso fazer as contas para mim, mas a população em geral, o cidadão comum, pode chegar à Segurança Social Direta, tem lá os seus descontos todos, pode fazer previsões sobre quais vão ser as suas remunerações futuras e saber que quando chegar à idade de reforma poderá ter uma pensão em torno daquele valor. É uma previsão que, enfim, se as regras atuais se mantiverem, aquele será o valor da sua pensão. E aí já pode ter uma ideia de que se vale a pena despender um pouco mais daqui do meu rendimento, colocar de lado um pouco mais do meu rendimento mensal e avançar para um PPR, para um certificado público de reforma ou, enfim, para qualquer outro produto que lhe garanta maiores rendimentos no futuro. Estamos mesmo a terminar agora sim e pedimos sempre aos nossos convidados que escolham uma música que de alguma forma lhes tenha marcado a vida ou que gostem particularmente. Quer revelar-nos a sua escolha e o que a motivou? Não foi uma escolha fácil, tive que escolher entre várias, mas trouxe aqui o Here Comes the Sun dos Beatles, porque além de ser um tema que gosto, eu acho que tem traz um tom de otimismo ao final desta conversa que importa trazer. Já agora este tema foi gravado para o álbum, para o Abbey Road dos Beatles, e foi um tema que o George Harrison compôs em 1969, final dos anos 60, assim. E foi num ano muito complicado para ele, porque saiu dos Beatles, depois voltou a entrar nos Beatles, depois tinha que levar com os contabilistas dos Beatles, aquilo não era vida, não era vida que lhe satisfizesse. Ele queria era compor música e depois o que tinha era que estar naquelas formalidades todas e negócios, etc. A mãe também, acho que na altura também foi diagnosticada com cancro. Ele foi preso por ter marijuana. Enfim, a vida não lhe estava a correr bem. Um dia estava a compor em casa do Eric Clapton, nos jardins da casa do Eric Clapton, e era primavera, e surgiu-lhe esta canção Here Comes the Sun. Era uma primavera, era o sol a surgir depois de um inverno difícil e enfim, era uma nota de otimismo para ele próprio, enfim, que eu também gostaria de trazer aqui. São temas complexos, são temas que por vezes são muito aborrecidos para a maior parte da população. Mas eu acho que devemos conservar este otimismo e ter confiança num sistema que tem mostrado capacidade de ser resiliente e de enfrentar as dificuldades que tem atravessado, e não embarcar inteiramente em alarmismos, mas tê-los em conta porque são importantes, porque o futuro é construído a partir daquilo que acontece agora. Portanto, fica o otimismo nesta escolha musical do economista e um dos autores do Livro Verde da Segurança Social, Vítor Junqueira, a quem obviamente agradeço a presença. Este programa contou com o apoio técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Voltamos na próxima semana. Uma boa semana.